Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um papo bárbaro sobre Robert E. Howard, né? E aqui, retornando à Toca do Aventureiro, nós temos ele, aquele rapaz que escreve, porque é uma armadilha, João Vitor Teixeira, e ela, nossa elfa goiana, né? Hashtag chapéu de turista, Geisiana, Geise a terrível. Pessoal, sejam muito bem-vindos, por favor, se apresentem. Fala pessoal, eu sou JB Teixeira, né? Quem acompanha o canal aqui já me conhece, que a gente já fez vários vídeos juntos, né? E depois de um tempinho distante por conta de algo chamado casamento, estou de volta agora para poder gravar em paz aí, né? Finalmente gravando algo do Howard, depois de tanto tempo Sabe tentando. nada, Jon Snow. Geisiana? Oi, oi, eu sou a Geisiana Campos, escritora e Geise do Leitura com Chocolate, iniciante ao universo de Conan, Howard? Eu nem sei falar o nome do autor, gente, é uma Howard. vergonha. Enfim, Howard. eu conheço porque o Marcos já me enviou dois contos, né? Falando, olha Uhum. aqui, Geise, vamos estudar isso aqui para discutirmos em um bate-papo literário, enfim. Estamos aqui, né, incentivando a literatura brasileira no canal do Marcos Toques Aventureiro e Uhum. sou grata pela oportunidade, embora eu vá passar vergonha porque eu não sou uma conhecedora do autor das histórias, né? Só li dois contos até hoje. Muito bem, pessoal, mas eu estou feliz que o João Vitor pôde participar e a Geisiane até de volta, porque além dela amar literatura, ela ama fantasia. E o Robert Howard, ele é o pai da espada e feitiçaria, né? E a gente sabe, porque por ela ser um pouquinho, assim, por ela ser de Goiás, a gente sabe que ela é um pouquinho braba, então ela gosta de um bárbaro, né? Mas vamos falar do nosso conto. Hoje vamos falar do Rei Cool, né, da Atlântida. O conto é O Reino das Sombras. Ele foi publicado originalmente na Weird Tales de agosto de 1929. O Rei Cool, dizem que erroneamente ele é um proto-Conan, certo? Por quê? Porque ele foi escrito antes do Conan e rejeitado, mas a história é mais complexa que isso. Opa, temos aqui chegando o Ricardo, Firmamundo. Ricardo, seja muito bem-vindo, chegou em cima da hora. Por favor, se apresenta para a galera, porque a gente já ia começar a falar do conto. Perfeito. E aí, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Eu sou um amigo do Toca do Aventureiro. Eu sou o criador do universo Histórias do Firmamundo, né? O livro está na Amazon, em breve está saindo a versão impressa dele e também escrevo alguns contos de capa e espada do Firmamundo, né? Eles saem na Barbárie Fantástica. E o Marcos aí me chamou para participar dessa mesa redonda, tudo, né, para falar do Cool, né? E é um prazer estar aqui com vocês hoje, tá certo? Muito, muito bem, pessoal. Ó, livro do Ricardo tem Chinchilas Ninja. Isso mesmo, Chinchilas Ninja. Confiram lá. Bom, então, galera, Reino das Sombras foi escrito, né, em agosto de 1929, saiu pela Weird Tales e começamos com a primeira parte, a Cavalgada do Rei. As tropas da Valúzia desfilam, mostrando seu poder e esplendor. E aí encontramos com Kul, rei da Valúzia. Ele é um Atlante que usurpou o trono de um rei decrépito. Então, gente, o que vocês acharam dessa introdução? A gente já começa com o exército em marcha, vemos os tipos de soldados, né? Vemos Kul imponente sobre o seu garanhão. Temos aquela pequena reflexão de como o povo vê esse selvagem, né, que tomou o trono. O que vocês acharam dessa introdução? João Vitor? Então, assim, eu particularmente eu sou mais conhecedor do Conan do que dos demais personagens do Howard, né? E demais eu li uma coisa ou outra só. Mas algo que eu percebo que é muito comum no autor é uma certa melancolia por parte dos personagens. Acho que melancolia não é nem bem a palavra, não. Um pessimismo por parte dos protagonistas, que é assim, em nenhum momento eles são iludidos com a posição que eles estão, sabe? Eles Uhum. sabem por mais que eles sejam adorados ou idolatrados no momento ali, eles têm plena noção de que eles estão num antro de víboras e cobras ali, sabe?
Meu David. E aí você tem sempre esse contraste por parte do autor de apresentar, e o Kuhn também tem bastante disso, né? A dualidade eu vou usar um termo aqui, mas assim, espero que não me entendam mal, eu estou falando mais pela visão do autor, né? Entre muitas aspas, o homem de verdade, que é aquele homem selvagem ali, bruto e tal, e o homem civilizado, né? Porque ele demonstra muito isso nos textos dele, até nas cartas dele também, se for ver que ele manda para outros autores da época, assim, né? Que ele bota essa separação muito grande de uma coisa para outra, né? E o Kuhn, você vê que assim, ele se adaptou àquele meio ali, só por esse começo você consegue compreender isso, só que ele não concorda com aquilo. Ele está jogando o jogo, né, Da política. da política ali, né? Exatamente. Geisiana? Eu fui introduzida em um universo novo, né? Um universo que eu não conhecia. Fiquei tentando entender ali a escrita do autor. Eu acho que, embora eu tenha pesquisado um pouquinho, né? E como o Marcos explicou, é como se antecedesse o Conan. Eu senti que a escrita dele está bem afiada ali também. Gostei de como ele foi ambientando e apresentando. E o que mais que eu posso falar? Enfim, essa selvageria que o JV Teixeira falou, né, me incomodou bastante no Conan. Mas talvez em decorrência de eu ter me assustado quando eu li o outro conto do Conan. Ela ficou chocada. Vocês têm que ver o vídeo, é muito engraçado. Eu já não fiquei mais com aquele assombro como eu fiquei antes, né? Para mim, eu pensei assim, tá, o autor gosta de escrever esse tipo de macho. Só para saber, qual foi o conto que você leu do Conan? Ah, meu Deus. Qual que foi, Marcos? Volta lá, já tem um tempo. Eu leio tanta coisa que agora como que foi? Você lembra, Marcos? É absurdo, Conto cara. Inimigos em Casa. Inimigos em Casa. Foi Inimigos em Casa que é o Conan como ladrão, que ela ficou chocada que, tipo, ele matou o cara ali, tipo, eu falei, ele entrou na sala, né? Isso, Inimigos em Casa. Muito Eu bem. não ia me recordar do título. Muito bem. Mas o vídeo nos salvou, tá gravado. Ricardo? Vamos lá. Achei a entrada assim interessante das tropas, todo mundo, né? O último lá que é aquele grupo de assassinos, né? Que aparece lá que eles, né? Que eles nem olham direito, assim, né? E ele tá interessante essa abertura de universo, né? Que ele fornece, assim, achei legal para mostrar como o personagem é forte, no caso. Ele tá ali, tal, esses caras são subservientes a ele, mas ele tá num jogo, né, que nem o JV Teixeira falou, né, ali que ele tá pisando em ovos. Como que é lidar com isso? Um cara que foi forjado na espada, ele tem que lidar muitas vezes com a pena, né, é diferente essa atmosfera. E assim, trazendo alguns outros aspectos, né? Que nem quando você fez o convite, eu falei, nossa, mas eu vou ter que ler um Conan genérico, né? Aí comecei a ler o conto e falei, não, é diferente, aí eu fui pesquisar um pouco. Então você tem paralelos entre o Conan e o Ku. Assim, que seria o quê? O Conan é mais putanheiro, por assim dizer, é o cara que tá a batalha, tal. O Ku, ele parece ser mais centrado, assim, ele não, a questão, né, que nem as referências que eu li falaram, o Conan, cada volume ele pode ter praticamente um romance ali, um par romântico, e o Ku, ele não tá tão atrelado a essas coisas, aí você já vê uma diferença, alguém um pouco mais centrado, mais assim, né, vendo as tropas, tudo ali, e como que é retratado isso, né? Ele olhando assim, é aquilo. Putz, eu tô aqui, mas não sei se é isso que eu quero fazer da minha vida. Como que tá? É uma coisa do Ku, né? Ele chegou lá e ele não sabe o que ele vai fazer, né? Bom, então, seguindo, pessoal, na Sala do Trono, na Torre do Esplendor, Ku recebe um emissário do embaixador Picto, de Canu. Quando é convidado para ir sozinho a um banquete, antigas rivalidades, né, dominam a mente do rei.
Mesmo provocado, o mensageiro se mantém firme, responde com verdade às provocações de Ku. O rei gosta da atitude do Picto e concorda em comparecer na presença de Canu, o embaixador. Eu sou o rei. E nas sombras uma tapeçaria se move. Teixeira? Assim, a gente consegue perceber também como que o Howard consegue ser sucinto em tudo, né? Porque parece que a cada frase que ele escreve, ele já apresenta boa parte do universo, né? Então, assim, chega um personagem, esse um personagem que chega, ele de certa forma já apresenta um pouco da geografia desse mundo, né? Povos diferentes, né? Já fala da rivalidade entre eles, né? E já estabelece bem, nas primeiras falas, a personalidade de cada um, né? Logo de cara ali, né? E conforme você vai lendo, obviamente, eu acho que isso só é reforçado. Esse trecho da conversa dos dois ali, ele é muito forte, né? De mostrar como cada um pensa, como cada povo pensa, e como eles sabem que tem que agir naquela situação ali em específico, né? São três coisas diferentes, sabe? Exatamente. Geise? Ricardo? Certo. Bom, tem essa caracterização toda, né, de ir mostrando como que é cada povo, né, que nem o Picto ali, o mensageiro, achei uma construção muito boa da personagem, assim. Também uma coisa que me atraiu muito no conto, né, foi, que nem o Teixeira falou, é o fato do autor ser bem sucinto, né, ele passa ali e ele já dá aquele ganchinho, aquela pitadinha, tipo, a tapeçaria mexeu, então, opa, tem algo ali se movendo já, né? Você pode entender como uma figura de linguagem, uma metáfora, mas tem algo espionando ali, tem algo que está presente. E o jeito que foi colocado, como eu fui, que nem a Geise, eu fui apresentado agora, o universo, né? Então, para mim, foi muito legal, assim, tá vendo e descompromissado, né? Eu peguei para ver e falei, bora lá, vamos ler, né? Vamos ver o que me apresenta. E gostei bastante, assim, né? Ele, novamente, ele ali, né, aí chega o cara, ele não confia em ninguém, e ele não está errado nisso, afinal, do mesmo jeito que ele foi colocado, ele pode ser posto a qualquer momento, né? Então isso eu achei legal, né? Essa caracterização foi interessante ali do mensageiro, e mais pra frente a gente vê que é uma personagem bem construída, né? Ele tem mais amizade, né? Já, não sei se eu já estou antecipando coisa aqui, mas ele acaba tendo mais amizade com um reino que seria rival, né, os Pictos, do que propriamente com aonde ele está regendo, né, por assim dizer. Que ele ou mesmo com Atlântida, né? Não sei se vocês concordam com isso. Porque, de certa forma, né, assim, por mais que sejam povos diferentes, né, distintos, ele tem mais pontos em comum com os rivais do que com os aliados, né? Mais que ele tenha, né, o povo dele ali e tal, mas o modo de pensar é muito diferente de um do outro. Sim. Então, pessoal, a nossa querida Geise teve um problema, ela teve que sair e a gente vai continuar. Chegando na parte 2. Assim falaram os silenciosos salões da Valúzia. Né? Durante o banquete, tudo que Canu demonstra ser é um velho que abandonou seus modos tribais e preferiu os modos devassos da civilização. Após o diplomata dispensar todos, Ku fica só com o Picto, que faz desdém de si e do rei. Ao mesmo tempo que coloca sua vida nas mãos do Atlante, insistindo que algo está para acontecer. Então Ku deixa os jardins cheios de dúvida, né? Cara, eu amo muito essa parte, porque o Canu, ele é um dos meus personagens favoritos do Howard, né? Ele realmente é um político. No conto fala que esse homem pensa assim, quem é essa pessoa e como eu posso usar ela, né? Teixeira? Eu tenho até medo de acabar ficando aqui redundante, né? Porque, assim, novamente, eu vou elogiar a questão da construção de personagem, como você falou, né? Porque eu realmente não sei, eu não sei se você tem esse parecer de como é o processo criativo do Howard.
como que ele idealizava o conto, se ele só escrevia, ou se ele planejava muito bem antes, sabe? Mas tem muita gente que diz que tem alguns escritores, né, que acabam conhecendo os personagens de acordo com a escrita. Eu sou um pouco assim, às Uhum. vezes, também. Ele ganha vida ali durante a escrita. Mas tu pega um conto do Howard para ler e parece que o personagem é uma engrenagem fundamental para aquela história ali, sabe? Não falta Sim, nada, né? sim. E aí, assim, todo mundo que aparece é realmente necessário para aquela história seguir em frente, sabe? Uhum. Né? E todos com um bom arca. Por mais que o passado do personagem não seja importante para a trama, o Howard consegue, de certa forma, apresentar sempre o histórico do personagem ali, né? E interligar isso com o que está acontecendo naquele momento, sabe? É porque a gente ainda tem um resumo de como é a civilização Picta, a visão que até né, o Canu fala dos Atlantes, né, que talvez os Atlantes se unam, e o Ku, ele descarta completamente. Eu fui rejeitado pelo meu povo, eles cospem no meu nome. E o Canu, ele tem essa coisa. Eu acho que o Canu deixa o Viserys do Game of Thrones no chinelo, cara. Uhum. Né? E aí, Pera lá. Ricardo, o que você achou? Ah, fala o Viserys do House of Dragon, né? Não, o Não Viserys do Game of Thrones. O o careca é o irmão da Nuco. Daenerys? Não, o careca é o Nuco. Ah, o Varys. Isso. Tá, desculpa, tranquilo, foi mal. Não, vamos lá. Primeiro, acho que o Canu é aquele cara que zerou a vida, né? Que nem o João Vitor falou. Cara, no passado dele não interessa aqui, mas ao mesmo tempo há referências do passado, ele mesmo fala. E acho que é Uhum. uma construção de personagem muito boa. Geralmente, o que eu vejo que muitas vezes as histórias, você precisa do vilão como engrenagem principal para ela girar. E no caso, quem faz ela girar é o Canu ali. Ele coloca, ele traz, ele põe, ele tem aquele aspecto da sinceridade que ele fala pro Conan não, pro Ku. Eu não vou mentir para você, né? Mas ele tá ali vendo como é que eu vou usar esse cara a meu favor. O que que ele pode me trazer, né? E é uma caracterização de personagem muito legal. Você fazer dessa maneira, porque até então, que nem eu falei, eu fui apresentado ao universo, eu tô esse cara, qual que é a dele? Ele é um vilão ali que vai jogar o protagonista numa enrascada, o que que ele quer, né? E é bem Exatamente. construído isso, de uma maneira sucinta, mas você traz alguém ali que ficou muito legal. Cara, é porque normalmente a gente tem dois tipos de político. Aquele político idealista e ingênuo e aquele nojento. O Canu não é nenhum dos dois, cara. Mesmo ele dando sinais das duas coisas ali, né? Ele é alguém que o tempo ele já viveu tanto, ele já viu tanta coisa que ele deixou. Cara, vamos esquecer os nossos preconceitos, né? Eu sou um embaixador e você é rei. Vamos tentar seguir em frente, coisa que os jovens não conseguem, né? Eu acho Exato. muito legal É esse sábio. aspecto. Exato. Bom, pessoal, então, em sua jornada de volta para o palácio, o rei reflete, né? E percebe a grandiosidade da capital, de seus prédios, suas construções, o peso do tempo delas. Com o rei, com o tolo, sussurram os prédios. E assim a gente termina a parte 2. Teixeira? Então, tá meio complicado que, como eu estou falando, assim, eu acabo sendo muito redundante em tudo que eu vou falar, né? Mas, mais uma vez, elogiar a escrita do Howard, sabe? Cara, os prédios oprimindo o cara, o prédio oprimindo Exato. o protagonista, cara. Eu jamais pensaria em algo E, assim. e teve uma coisa que eu reparei nessa leitura, né? Porque eu estava distante de Howard tem um bom tempo, na verdade, cara. Uhum. O Conan, vira e mexe, eu ainda leio algum quadrinho dele, assim, então, né, assim, não é Howard diretamente, mas, de certa forma, né, tem ligação ali. Sim, também gosto. Mas, da escrita mesmo de contos do Howard, ou romance, cara, tem mais de um ano, eu acho, assim, que eu não pegava para ler realmente, sabe? E nessa releitura agora, eu percebi uma coisa que muita gente tenta ser o Howard escrevendo, mas
talvez poucos consigam. Eu não consigo pensar em ninguém que consiga, sabe? Porque, assim, não que as pessoas escrevam mal, não é isso, né? Mas é a questão dele conseguir ser sucinto e preciso nas palavras. E tem diversas passagens ali que eu li e ficava imaginando outra pessoa escrevendo que ia acabar dando até um ar mais grandioso para a cena, Uhum. sabe? Assim, enriquecendo mais em detalhes, só que ele consegue ser incisivo ali e já te passa toda a informação que ele quer passar com pouco texto, sabe? E isso, para mim, é algo que está de parabéns. Pegando contemporâneos assim, né? Tu pega ele ou o Lovecraft, né? Tudo bem que é outra coisa assim tal, né? Uhum. Mas o Lovecraft, ele é um que, assim, ele puxa muito a palavra, né? Para ele dizer o que ele Uhum. quer, né? E o Howard parece que é meio que o oposto, sabe? Parece que ele vai cortando tudo que ele pode cortar ali para ficar só realmente o filezinho ali para tu aproveitar. Sim. Muito bem. Ricardo, o que que você achou dessa parte dos prédios sussurrando? Aí, indo na esteira do João Vitor, é legal porque, assim, muitas vezes o interessante da coisa é que muitas vezes os autores eles pegam para focar na personagem. Ah, o personagem está sufocado, ou então descreve uma característica, ele está com os ombros curvos para frente, né? Esse Hum. aqui não, ele jogou na cidade. A cidade está oprimindo, a cidade está sufocando o protagonista, né? Ele faz uma inversão aí que é um recurso que pouca gente usa, e é interessante ver isso, Sim. né, como ele colocou ali, né, e acho que ele não, por ser um conto, ele não fica fazendo muita firula, né, ele vai, traz, ó, é a cidade que está sufocando, ponto, ele não está perdendo tempo falando, olha, que há torres de granito que chegam a beijar o céu, não sei o que, né? E que o rei ele se sente pequeno perto delas, como se o ar estivesse. Não, é papum, tá ali. Ele falou, e eu acho que isso também é por causa da condição do conto, né? O conto ele você não tem que escrever um tratado da cidade ali da Valúzia, né? Acho que isso também contribui bem para a questão toda da É, narrativa, né, dele. e é como ele escreve, ele simplesmente diz o que ele quer dizer e ele não se preocupa. Eu acho que ele respeita a inteligência do leitor. E eu acho que ele também não se importa Sim. muito. Se você não entendeu o que eu disse, lê de novo. Acho que é sempre uma pegada, Uhum. acho que também dessa do Howard, né? É, então, eu não sei se eu concordo bem, porque eu particularmente, eu acho o texto do Howard bem simplório, sabe? Não, Uhum. não seja ruim assim, mas eu acho que ele consegue passar o que ele quer Direto e sem reto, né? isso aí, Direto e entendeu? reto, muito bem. Bom, pessoal, começamos a nossa parte 3. Aqueles que caminham pela noite. Sem conseguir dormir, com nota uma sombra escalando a sacada, né? Ele só detém sua espada porque reconhece o sinal que Canu disse que identificaria seu agente, né? O bracelete de dragão. O recém-chegado é Brule, o que é o emissário e o homem que o acompanhou. Isso deixa o rei meio incomodado. Então, o que, que vocês acharam, né? Ele não está conseguindo dormir, e aí a gente vê alguém se esgueirando. É o Brule, quem não sabe quem é o Brule, Brule é uma pessoa muito importante nos contos do Ku, né? E toda essa interação, mais uma vez, tem aquela troca de farpas, aquele sinal de respeito, e tá ali. E a forma como ele chega, que ele se apresenta, a gente fala, opa, tem alguma coisa crescendo. João Vitor? Eu acho que esse ponto do conto, o conto ele muda um pouco Uhum. a dinâmica dele, né? Eu fico pensando, de repente, uma pessoa que não conhece Howard, ou até que não conhece o Ku também, a surpresa que seria esse ponto, assim, porque eu acho que até então, a impressão que me dá é que o conto seria algo meio que nos moldes de uma intriga política do começo ao fim, sabe? Uhum. E nesse momento, dá-se a entender que teremos ação, sabe? Assim, Sim. por essa introdução, eu acho que um leitor espera uma pancadariazinha ali, ou alguma Ah, coisa de ação assim, né? Tem uhum. esse prenúncio, né? Sim. E eu fico pensando como que é uma pessoa que não conhece Howard, né? Ou
ou que não conhece Cool, como foi esse momento, sabe? Né? Esse ponto da leitura de chegar e falar, pô, calma aí, será que agora vai mudar Eu o adoro esse estilo? momento da surpresa. Eu adoro esse momento da surpresa. Ricardo? Bom, eu posso responder para o Teixeira aí, que como foi o primeiro material do Howard, né? Eu olhei assim, vem aquela parte primeiro da questão do que se esgueirou pela tapeçaria lá na parte um, chama atenção, a chegada e reconhecer pelo bracelete. Aí você entra um pouco essa questão da intriga política, você fala, vai ser isso? Mas, pô, o Canu, momentos atrás, ele mostrou pro Ku a Pedra da Serpente, né? Isso. Que ele falou, aqui tô entregando minha vida na tua mão. E de repente tá um mensageiro lá, e você fala, ele se arrependeu? Qual que é a prova? O que vem por aí? E aí entra um pouco de testosterona pura ali, né? Que estão os dois ali trocando farpa, ninguém arreda o pé, mas muito disso pelo que o Canu plantou, né? Que foi o quê? Presta atenção em quem tá te rondando, as pessoas que estão com você, e eu tô mandando o meu emissário. Então nessa hora dá aquele anticlímax, né? Que ele chegou, peraí, não vamos sair na mão, eu acho que vamos ver o que esse cara tem para me falar, né? Ele até tem a questão do bracelete de dragão ali, mas tem aquela tensão que você olha e fala, mano, os dois vão sair na mão, o que é? Mas o outro alertou ele, não faça isso, né? Então, né, foi uma vantagem que eu tive de estar conhecendo o universo agora e me deixei levar, né? Vambora, né? Mas fica mesmo essa surpresa. Mas as surpresas não acabam, pessoal. Sem floreios, Brule, né, profere palavras que o rei não conhece, mas sente que deveria. Então, Picto mostra a Ku uma passagem secreta em seus aposentos e além. Chocado, o rei percebe que seu palácio é como uma colmeia. E explorando esse corredor com o Brule bem apreensivo, né, ele encontra os guardas que deveriam estar guardando as portas de seu aposento, né? Desacordados ou em transe. É algo que o conto deixa muito no ar. No começo eu até achei que eram os corpos, né? Aí, ao retornar aos seus aposentos, horrorizado, percebe que os mesmos homens estão em seus postos, né? O que vocês acharam desta parte, gente? Mostrando o painel, tudo, porque aí já deu aquela revirada. Opa, agora estamos naquele momento, o templo da destruição do Indiana Jones, né? E, como eu falei, eu achei que a parte que ele acha os homens, no começo, eu achava que eram os corpos, e não são. Teixeira? Então, isso aí também é outra coisa que eu acho bem legal, assim, de tentar imaginar, agora já com a cabeça da época mesmo, sabe? Né? De querer isso aí, porque assim, a gente que, hoje em dia, a gente é meio que bombardeado com RPGs e derivados assim a todo momento, né? Seja em filme, em desenho animado, tal, assim, tudo, né? É comum pra gente. Então, tem certas coisas que a gente, de certa forma, já espera, né? Como melhor, não que já espera, mas se acontecer, pra gente não é algo tão inovador e surpreendente, sabe? E aí vem de novo aquela questão que a gente está falando da mudança de tom, né? Que você tem uma intriga política ali, né? Aí, de repente, a intriga política dá indícios de ação. De repente, tu vê um negócio a lá Indiana Jones, como você falou, né? Assim, sabe? De exploração. E tudo numa mesma história coesa, entende? Exato. Então, parece que é uma trama que está em mutação constante ali. Né? Ricardo? Nessa cena, eu precisei, pegando o que falaram, quando não entendeu, ler de novo, eu precisei reler. Porque eu falei, são corpos, aí o que aconteceu? Ele entrou num mundo paralelo ali, até entender que a passagem secreta era algo que trazia... que era uma passagem secreta que estava revelando outra coisa, foi uma surpresa ali. Porque eu falei, peraí, que raio que tá? Vou ter que avançar para entender, né? Aí, de repente, se avança, aí estão todos os caras montando guarda lá, aí que... Ele falou, bora voltar para a passagem, vamos ver outra coisa aqui. Aí eu falei, então tem algo mais, né? E aí você ainda fica com aquilo, o Brule, né? Porque o que ele tem ali que ele sabe? O tempo todo, cara. E aquelas palavras lá, elas já vão colocando, construindo mais, né? Então,
essa confusão aí que gera, eu fiquei na dúvida se é uma questão de tradução ou se o texto realmente original ele gera Não, o essa texto dúvida, cara. original gera isso mesmo. É. Gera isso, tá? Uhum. Então, pessoal, é intrigado, né? As palavras de bronze são a serpente que fala. O peso dessas palavras deixa Ku assustado. Essas palavras trazem a morte. A Valúzia é antiga, né? Muito antiga, né? E nesse momento, a camaradagem e simpatia surgem entre o Atlante e o Picto, né? Então, levado por Brulha até uma sala de estudos adjacente, né? Ku e Brulha se escondem. Quando tu, o conselheiro-chefe, chega com a taga em punho, o sentimento de traição toma Ku. Por uma ordem de Brully, né? Ele mata o conselheiro-chefe. E na sua frente, o horror se concretiza, pois as feições de Tu somem, em seu lugar está um dos terrores mais sombrios do mundo antigo, um homem com cabeça de serpente. A origem dos reptilianos. Teixeira? Assim, eu vou fazer uma observação aqui, que até como somos 3 escritores aqui, é uma opinião que eu quero de vocês, sinceramente. O Howard, ele tem muito isso, né, de botar perigos, essa mescla de animais com humanos, né, ou até mesmo animais gigantescos e tal, que para a época era realmente algo novo, né. Você acha que esse tipo de coisa hoje em dia tem espaço ainda ou não? Com certeza. Assim, tem espaço que eu diga tendo esse mesmo impacto, esse tipo de coisa como antagonista ou não? Teixeira, eu acho que sim. Depende da forma como o autor está usando, né? Eu mesmo falo, o Howard, nos livros dele, você vai ver o Conan lutando ou com uma cobra ou com um tipo de macaco em algum lugar, tá? Porque eram das Weird Tales, eram revistas pulp. Mas, cara, para mim funcionam sim. Você mesmo, você usa um trope nos seus livros. Você tem uma estátua que luta. E a gente vê aquela estátua, todo mundo que entra num salão e vê uma estátua fala, puta, cara, essa estátua vai atacar a gente. A estátua ataca a gente e você usa de uma forma muito legal. Tá? Então, para mim, acho que, na minha opinião, sim. Ricardo? Pra época pegou bastante, né? Até que nem vocês comentaram, ele é contemporâneo do Lovecraft, né? Então você tem essa parte da estranheza, tudo, né? Mas para a época de hoje, eu acredito que sim, porque o que as pessoas buscam? Fantasia. Elas querem. Eu uma vez estava falando até com a Heloísa Prieto, né, que escreve muito livro infantil e tal, né, e falando, eu gosto muito de fantasia, porque é o meu escape do mundo real. Eu gosto de ler para, assim, a gente não vai tomar vila medieval com um dragão vindo ou você sair na mão com um reptiliano, por exemplo. Mas quando você está lendo um livro e você vai para um mundo fictício, assim, fantástico, pô, é agradável, é legal. Sim. São homens serpentes, mas houve uma expansão ali. Eu acho que isso é válido ainda hoje, né? A fantasia, ela tá aí para te trazer isso, né? Para te servir, o mundo real tá um pé no saco, tal, mas vem cá, eu te ofereço isso aqui para você fugir, vem acompanhar como um espectador esse mundo fantástico aqui, eu vejo por esse lado, então eu acho que tá válido, né? E assim, eu sou um cara que criou Chinchilas Ninja, né, em homenagem às tartarugas Chinchilas Ninja! Então, maravilhoso. Então tá aí. Então. É porque só para encerrar esse assunto aí, né? A impressão que eu tenho, pode ser só uma impressão também, é que parece que as pessoas querem ficar inovando o tempo todo na criação assim de criaturas e tal, sabe? E eu particularmente sou adepto aos clássicos também, até tendo mudanças assim, só que eu não acho que os clássicos estão obsoletos, sabe? Mas a impressão que eu tenho é que estão sempre tentando buscar algo que seja mais impactante, talvez até pelo visual do que realmente pelo contexto da criatura, sabe? Tá. Eu quero te dar um exemplo para todo mundo que sinto muito, mas é o que acontece. No filme novo do Super-Homem, a gente tem aquela mina que é um ciborgue.
que ela pega e, tipo, ela vira o corpo todo dela só olhar pra trás. Ela só precisava ter virado. Sim, É o sim. exemplo perfeito. Ela é uma mulher guerreira ciborgue. Em vez de falar, ela se virou e preparou as armas, eles transformaram todo o corpo dela só pra ela virar de costas. Desnecessário, é uma forma de usar, né? É a busca pelo original, porque assim, a galera tem que trazer algo para inovar, tem que trazer, né, essa necessidade que fica, né? Eu tenho que trazer algo novo, algo assim, né? E é legal, não vou falar que é ruim, né? Mas que nem, às vezes tem esse preciosismo que estraga um pouco, né? Que é o caso que o Marcos apresentou. O filme do Super-Homem, ele tá buscando resgatar o tempo inteiro, né? O escoteiro ali, tudo, consegue, mas tem esse detalhe, né? Tipo, era só virar para trás, não precisava ter tanta pirofagia naquele momento, né? Exatamente. Bom, mas voltando ao conto, Teixeira, o que você achou dessa parte do horror do mundo antigo revelado pro Poku, né? Não tem meio termo, é uma criatura do horror do mundo antigo. É maravilhoso, cara. Assim, sempre que eu sou um fã muito grande do Howard, do modelo de escrita dele, né? E sigo muito isso, que é essa questão de você tentar sempre estar surpreendendo ali o leitor, né? Ele faz isso muito bem, sabe? Essa questão de que realmente a cada virada de página o leitor não sabe o que esperar, sabe? E aí, né, talvez, como aconteceu com o Ricardo, eu imagino, quando teve contato anteriormente, o impacto ainda é maior. Porque a gente, né, eu e Marcos, assim, a gente sabe que haverá surpresa, então a gente já lê essa expectativa de quando vai vir a surpresa, né? E já a pessoa que não conhece, não, é realmente, calma aí, como assim que tem uma criatura aqui, sabe? Como assim? É como que isso aconteceu, né? E o modo como ele apresenta isso é maravilhoso, sabe? Assim, eu acho que ele consegue passar bem aquele horror ali e o desespero do que está acontecendo, sabe? Até porque também é um desespero, assim, que é um desespero tranquilo, entre aspas, que o personagem, ele pensa em como lidar com aquilo ali, sabe? Só que ao mesmo tempo que, assim, ele vai lidar com aquilo ali, só que tem algo surpreendente acontecendo. Não é que ele fica maluco, Ataca louco. aquela neurose, né, nele. Isso. Ricardo? Bom, o momento ali que ele mata, né, o conselheiro Tu, eu falei, pronto, agora ele arrumou a intriga palaciana. Quero ver ele explicar que o cara foi tentar matá-lo, tal, né? Aí de repente a coisa dá o plot twist. Ele vira, aí você olha e fala, pera lá, são criaturas que estão infiltradas. Agora começa a mudar a história, ela te dá uma guinada muito boa. Isso é interessante você ver, porque saiu. Fora jogo político, agora é o quê? São criaturas antigas do mundo antigo e que estão aí tocando terror, tal, estão se infiltrando e agora ele abriu para ele isso. Felizmente, elas não têm um jeito mágico de morrer. O aço resolve a coisa, né? O problema é saber, para não matar ninguém por engano, né? Essa é uma outra questão. Esse é o maior terror. Eu acho que tem aquela coisa de você desconfiar do seu vizinho, do seu parente, toda aquela neurose, né? E a gente já tem um plot twist em cima desse plot twist, pessoal, né? E a gente descobre o poder das palavras desconhecidas, né? Mesmo não sabendo o que elas querem dizer, elas são tão antigas que aí que tá, cria um flashback de memória genética e explica muito, é uma forma muito legal do Howard de apresentar isso, né? E também tem aquela coisa de você acreditar que tem uma coisa que está tão imbuída em você, um instinto tão antigo que às vezes você deve escutar, né? E aí tem a questão do poder da serpente que corrompe os homens porque nossa memória é muito curta. Teixeira? Novamente o poder do Howard de apresentar muita lore com pouco texto, né? Exatamente. Sendo sucinto e assim, enriquecer demais esse universo aí. E cara, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um conto apenas, pessoal. Né? Quem está assistindo aqui e não leu ainda, isso é um conto só, né? Eu não sei nem quantas páginas são, tu sabe? Cara, pouquíssimas páginas, acho que menos de 30 páginas. Então, entendeu? E assim, e você tem algo riquíssimo, né? Que às vezes autores perdem capítulos iniciais de livro para apresentar um mundo
e é o que ele faz aí em menos de 30 páginas, sabe? No emaranhado do texto, assim, né? De forma magistral, que não fica chato em momento algum, né? Exatamente. Ricardo? Bom, vamos lá, trazendo aí acho que no caso Howard, ele é adepto do menos é mais, né? Então, ele não fica, simples ali, papum, foi aquilo, a explicação das palavras, e o sensacional é que eu não tive muito tempo para divagar, mas por que essas palavras? Vamos pegar algo aleatório, bíblico, né? Um demônio, por exemplo, ele protege o nome dele de toda maneira, ele não pode ele luta. Não, qual que é a explicação? A arcada dos homens serpentes não permite que eles falem aquela palavra. Isso, super genial. Cara, é pronto, simples. Acabou. É isso. Uhum. Acabou. Acabou. Fala a palavra. Você não consegue, filhão? Então vem Morte. cá. Né? Exato, eu acho que é uma sacada menos é mais. Ô, Ricardo, tem a questão da genialidade do Howard e tudo, mas a gente tem que lembrar que ele tinha que escrever isso e mandar para revistas para ver se ia ser publicado. Então ele tinha que manter, acho que um certo número de palavras, né? Também tem essa questão. Não, mas no caso, eles ganhavam por palavra, né? Tem isso também, né? Quanto mais escrever, melhor. Tanto que é por isso que o Lovecraft ele é tão rebuscado, né? Tem gente que acha que é porque, não, Lovecraft era um gênio de imersão e tal, mas não. Ele queria realmente dar uma enrolada pro texto ficar um pouco maior, né? E ganhar mais por isso aí, que ele ganhava por palavra. E mesmo assim, o Howard tinha essa escolha de economizar em palavras, sabe? Bom, então, pessoal, após isso, né? Enquanto eles estão querendo se desfazer dos corpos e o culto aprendendo mais um pouco, né? Outro plot twist. Um fantasma de 1000 anos vaga pelos corredores. E é dito que aquele que é morto por um homem serpente tem sua alma escravizada por ele. Então, Kull e Brule fazem um pacto sinistro. E assim que termina a parte 3, e ela é a mais comprida, certo? Gente, essa parte do fantasma, cara, me lembrou muito aqueles contos do Conan Doyle, sabe? Quando a criatura sinistra participa, e você não sabe se é real ou não, se é um truque dos Homens-Serpente. E não, cara, é o fantasma de um rei morto há 1000 anos num salão em específico, né, que foi morto pelos Homens-Serpentes, cara. Essa parte... Cara, são o quê? 5 linhas? Aterrorizante, Teixeira. Antes de comentar essa parte específica aí, eu ri quando falou de outro plot twist, porque assim, esse é um conto que podia facilmente ser narrado pelo João Kleber, né? Toda hora fala, para! Toda hora tem uma reviravolta ali, né? Você pode fazer isso. E agora falando do texto específico, o Howard, né, a inspiração dele são aqueles contos mais antigos mesmo de fantasia, mais fábula mesmo, né? Fábula e lendas antigas e tal. E aí tu percebe que ele usa muito também na escrita dele essa questão do fantástico acontecer por acontecer, sabe? Então, assim, vai aparecer um fantasma, vai aparecer alguma coisa, porque com o tempo, isso aí é comum também, né? As pessoas que começaram a escrever, influenciadas por essas pessoas dessa época aí, né? Que não tinha a mesma base de referência que eles, acabam, de certa forma, sempre querendo dar uma explicação de algum jeito para tudo que acontece, né? Enquanto que o Howard, ele vai para esse lado da fábula, né? Assim, que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Já era. Assim, não é um Deus Ex Machina, mas o que eu quero dizer é assim, que aparecem coisas do nada ali que se encaixam na história para a história continuar, sabe? Muito bem. Ricardo? Essa parte, eu não sei, depois vocês me respondam. Tem algum outro conto que aparece esse rei condenado? Não. Não. Perfeito. Curiosidade mesmo. Eu acho que ela serve de arcabouço ali, é interessante porque dá aquela... Você fala, mano, mas o que é isso, né, tal. Mas eu acho que o que está de pano de fundo ali para mostrar é o estreitamento da relação de parceria, de amizade ali entre o Kull e o Brule. Para mim, eu acho que o que pega ali é isso, que um chega para o outro e fala, pô, é sério mesmo que se eu for morto por um homem-serpente eu vou ter minha alma escravizada? Aí você tem uma pitada do horror além mundo, né, por assim dizer, que um pouquinho mais com o rei que não
transpassou o véu, que não vai ter sossego. Ele não tem, seja o Elísio, seja o céu, ele não vai ter sossego, né? E ali tem um pacto entre os dois ali de amizade mesmo, né? Que chega e fala, cara, se eu estiver morrendo, você pode me matar, me executa, porque eu não quero minha alma presa com esses caras, né? É algo assim, é uma coisa que já começa a transcender o plano terreno, assim, na história. E não precisou muito para colocar isso ali, né? Você, numa tacada só, você traz o horror do além-terra, assim, né? De um outro plano, e você traz o crescimento da amizade entre dois futuros amigos, né? Ali que eles firmam um pacto. Você quer algo de maior amizade do que isso? Você chegar e falar, cara, se a gente vai em combate, você me executa, se vê que vai pro brejo. Um mata o outro, pode ser? Fechou. Eu acho que eu vi, a perspectiva que eu analisei foi mais por aí. Ele coloca um perigo maior do que a morte, né? De certa forma. Exato. Então, a morte em si é complicada, né? Mas às vezes, talvez, para um conto de fantasia, a morte seja até algo comum, né? Assim, de se esperar num desse tipo, né? Eu acho que aumenta os riscos, né? Eles têm que dar um jeito. Bom, gente, agora a gente está na parte 4, a última, né? Máscaras, né? Na sala de audiências, com Brulha a seu lado, há dias sem dormirem, Ku reflete sobre os tipos de máscaras, né? Da sociedade, né? O rei e Brully seguem para a sala de conselho, com 17 políticos, né? Sempre apreensivos. De repente, eles se veem cercados por homens-serpentes. Os bárbaros respondem com o aço. Ku ataca cegamente e só sobrevive porque Brully está lá para defendê-lo. Ao final, percebem que uma grande ilusão foi colocada sobre eles, pois não estavam na sala do conselho, e sim na sala maldita, onde o rei foi morto 1000 anos atrás, né? Gente, pau, sabe? Teixeira, o que você achou dessa parte? Como todo o resto, né? Genial, né? Assim, é uma ação sucinta, né? Mas que consegue te passar tudo ali, porque a gente como escritor, pelo menos eu sou muito assim, né? A gente acaba pensando muito na questão da ação e falando por mim particularmente, assim, tentando pensar, pô, como é que eu posso transformar essa cena em algo épico, né? Que tipo de descrição eu posso fazer, né? O que mais eu posso criar aqui para fazer isso? E ele consegue criar algo épico indo quase que pelo caminho oposto, sabe? De não fazer algo tão descritivo assim, só que ele consegue passar o impacto todo que ele quer passar para aquilo ali. E tipo, a questão da neurose do Ku e do Bruno é porque, pô, ele viu o conselheiro Tu, que é o conselheiro Tu. Ele encontrou os homens que eram para tomar guarda, fez eles repetirem as palavras, eles repetiram e os caras não tinham memória. Ricardo, o que você achou de toda essa parte da neurose, do cansaço? De repente eles estão numa sala cercado por esses demônios e, cara, o Ku falar, é agora, mano, é tudo ou nada, e o Bruno lá defendendo ele que nem um louco pro cara não ser feito em pedaços. É a conclusão, né? A catarse do Ku ali, que ele meio que se livra, né? Eu fico em dúvida se o ápice da história é a batalha ali. Não chega a ser uma batalha, ele... Né, porque ele é muito habilidoso. Até tem alguém que faz uma menção, fala, se esses caras fossem soldados ou tivessem com alguma coisa, não ia ter dado certo. Não ia ter funcionado, que é o Brully que fala isso pra ele, né? Eu gosto das lutas do Howard porque elas são bem precisas, né? Elas são sanguinárias, mas eu gosto que elas não são muito extensas. Nada de 12 casas Cavaleiros do Zodíaco e 6 meses assistindo, né? Isso. Então, cheio de sangue. O rei ferido, coberto de sangue, o Brully também coberto de ferimentos, né? Saem dessa sala maldita e vão para a sala do trono. E lá tem outra surpresa, um reflexo sombrio de si, um outro rei da Valúzia em seu trono de topázio, né? E aí
ele percebe, né, pela orientação do Broly, que é aquilo que era o plano o tempo todo. Já acham que ele está morto. Então o Broly diz: ataque, porque você é o único que não será retalhado por sua própria guarda. E se joga contra esse reflexo sombrio. Os guardas surpresos não fazem nada. Ele mata o impostor. O reflexo sombrio é eliminado. Sobre os olhos dos conselheiros e da guarda de honra é revelado o terror. Então, Ku leva todos até a sala maldita para que eles vejam os corpos. Lá, ele usa sua espada para selar a porta para que ela seja maldita 2 vezes. Então, o rei faz um juramento de sangue, prometendo caçar todos os homens serpente até a sua extinção. E devido aos ferimentos e cansaço, o rei desmaia, né? E aí ele é elogiado por Broly. Eu até separei para a gente, né? Por Valka Kanu, eis aqui um homem que eu não sabia existir nesses dias degenerados. Ele está em sua cela, ele estará em sua cela em poucos dias, e então que os homens serpentes deste mundo tenham cuidado com o Ku da Valúzia. Valka, esta será uma caçada e tanto. Ah, vejo longos anos de prosperidade para o mundo com tal rei sobre o trono da Valúzia. E assim termina o nosso conto. Teixeira? Terminando do ponto alto, né? Para mim tem um belo final ali, né? E assim, completou esse carrossel de emoções, surpresas aí, né? Que a gente tem, sabe? Uhum. E um belo final para mim, espetacular, entendeu? E que venha mais cool por aí. Muito bem. Ricardo? Concordo com o relator aí, com o Teixeira. Fecho final, tinha que ter o embate dele contra alguém que estava fingindo ser ele ali, né? E tinha que. A vitória tinha. Não a vitória, mas o embate tinha que ser dele, porque se o Broly vai para cima, ele ia virar uma peneira, não ia ter como, né? E o interessante foi, ele precisou de 2 frases ali do Broly para colocar, ó, estou abrindo a série do Rei Ku aqui, porque agora ele vai para caçada, e aí você já sabe que vão vir outros volumes, ele abre, né, a história. Então aí você sabe que virão outras histórias baseadas nele, na busca dele, na caçada dele. E também aqui trago um adendo para a chegada do Kanu no fim ali, explicando a situação toda, né? Ele tinha que estar contando, tinha que estar muito certo que a coisa toda ia se resolver, porque imagina se der errado, ele chega lá, Ele tava no cantinho esperando ali. Só Agora ele. vai entrar. Eu senti como se fosse final do Esquadrão Classe A. Eu adoro quando um plano dá certo, né? Porque foi muito isso, né? Ele confiou, entregou. Daria uma bela tirinha, uma chart, né? Ele chegando, entrando, fazendo um discursozinho, mas tudo deu errado, sabe? Aí ele falando, ih, caramba, deu errado. Aí ele perdido. Aí ele, olhando assim, e agora, né? Corre. Não... Mas foi legal porque isso daí, ele traz assim, ele simplifica, porque traz o Kanu bancando ali, chegando e falando, não, é isso mesmo que vocês estão vendo, não tem, acabou, né? Agora, cá entre nós, gente, vai ficar uma fedentina naquela sala maldita, hein? Tanto de corpo cara, ali. É por isso que ele já selou, que se dane, Nossa. Né? Bom, então, gente, esse é o nosso conto, né? Considerações finais, João Vitor? Então, assim, quem não leu ainda, recomendo que leia, né? E quem já leu e de repente não conhece o Howard, né? Até o próprio Ricardo, pelo que ele falou, assim, não conhece tão a fundo, eu aconselho a ler, depois desse conto, ler Fênix na Espada do Conan. Tá? Porque, assim, nos 2 contos, os personagens estão em posições semelhantes em relação a serem reis e tal, né? E aí ler e ver a diferença para perceber como que é legal, assim, 2 personagens que quem não conhece podem achar que é a mesma coisa, né? E quando você lê, tu vê como o Howard ele consegue criar 2 reis totalmente diferentes, por mais que a base seja um pouco parecida, né? De serem selvagens que comandam um mundo civilizado, sabe? Sim. Eu acho isso aí que vai dar um bom comparativo, assim, para quem tiver essa curiosidade de conhecer os 2. Ricardo?
Achei muito legal. Obrigado, Marcos, por ter me apresentado aí, porque eu tinha até uma visão meio preconceituosa por causa do trailer do filme do Kevin Sorbo, né? Mas achei legal, assim, pela simplicidade. Eu acho que é um conto legal, assim. Eu falei, vou levar, né? E fui atrás para ver as diferenças, né? Até que foi no começo da apresentação ali, né? Pegando o paralelo aí com o João Vitor, né? Que são personagens, eu falei, deve ser tudo a mesma coisa, né? Um bárbaro de tanga. Não, tem camadas ali, tem diferença. O Conan mais brutal, mais para bagunça, tal, enquanto que o Cool mais centrado, não tem as questões assim envolvendo a busca por um amor ou qualquer coisa do tipo, né? Então valeu a pena essa apresentação mesmo, achei muito legal e fica a dica aí para quem quiser conhecer porque é muito bacana. Bom, então é isso, pessoal. Estou muito feliz com esse papo, com a presença do João Vitor, do Ricardo. Infelizmente a Geise teve um problema, não pode ficar até o final, né? Mas Robert Howard, ele é o pai da espada e feitiçaria, gente. Todos os personagens dele são muito distintos. E as histórias do Rei Kun, tem uma dele jovem e o resto todas ele é rei, né? E eu recomendo também darem uma olhada. Tem uma história específica, não vou dizer qual, senhores, mas nós temos um crossover entre o Bran McMore, o Rei Kun, e um protótipo de um outro personagem do Howard, que é o Cormac, que a gente vê ele trabalhado nas suas próprias histórias. Então, pessoal, Robert E. Howard, então, seja Cool, seja Conan, seja Solomon Kane, seja Bran McMore, seja as histórias de boxe, as histórias de pirata, a história do marinheiro lutador dele, seja as histórias da A Sombra do Abutre, que aparece a Red Sonja, elas estão chegando no Brasil, tá? Então procurem, elas valem a pena, pela diversão, pelo entretenimento, para você que é autor também, para ter uma base da onde as coisas vieram. E é isso. O link para o Ricardo, para o João Vitor vão estar aqui, certo? Eles já tiveram na Toca do Aventureiro, deem uma olhada lá nas visitas dele. E é isso, galera. Muito obrigado. Eu sou o Marcos, esse é o João Vitor, esse é o Ricardo. Esse foi um papo bárbaro da Toca do Aventureiro. Até a próxima.